Queridos irmãos, graça e paz, nós vamos iniciar o nosso culto desta noite. E eu sempre falo que eu tirei a máscara, mas estou aqui numa distância segura, conforme nos mandam os protocolos e leis a quais nós devemos seguir nesse tempo difícil de pandemia. Mas eu queria convidar você nesse momento a olhar para o Senhor. É o momento que nós temos de cultuar ao nosso Deus. E eu quero começar fazendo isso, olhando para a palavra do nosso Senhor. E convido você a fazer isso junto comigo, abrindo a sua Bíblia no Salmo 124. Salmo 124, a palavra do nosso Senhor diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Meus irmãos, essa é a esperança do nosso coração, dada pelo Espírito Santo, de que o nosso socorro presente está nas mãos do nosso Deus, está nas mãos do nosso Senhor. Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por esta noite de domingo, dia do Senhor, momento em que nós estamos aqui na tua casa para louvar, bendizer, adorar o teu nome por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, por ser, ó Deus, o nosso socorro bem presente na tribulação. Por estar conosco, ó Deus, em todos os momentos, mesmo diante de uma pandemia como se instaura, ó Deus, na nossa nação, no nosso mundo, nós olhamos para o Senhor e sabemos e entendemos pela fé que não há outro socorro, mas somente o Senhor. Estamos tão certos disso, ó Deus, pela tua palavra. Estamos aqui nesse momento para louvar, para bendizer, para cultuar o teu santo e excelso nome. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Recebe, ó Pai, ouve as nossas orações, o clamor do seu povo. E que possamos ser o povo santo do Senhor em todos os momentos da nossa vida. E que a nossa confiança esteja sempre no Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus com o hino Confiança em Deus, número 156 dos nossos hinários. Ao som do piano, eu quero convidar toda a igreja que alegremente vamos louvar ao nosso Deus com este louvor. Senhor amado, mas em ti
nós afirmamos sempre que a nossa confiança está em Deus. Podeis assentar. Numa das orações de arrependimento, grafadas por Davi, em forma de poesia, no Salmo 51, ele olha para o seu pecado, olha para o seu coração e transcreve então essas palavras. Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Verso 7, purifica-me como isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Meus irmãos, são essas as palavras de um coração arrependido. São essas as palavras de alguém que entendeu que o seu pecado é sempre e primeiramente contra Deus, contra a santidade do nosso Senhor. Por isso eu quero convidar você a um autoexame, para olhar para dentro do seu coração, olhar aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que está longe da sua palavra, e de forma sincera, pedir a Deus perdão pelas nossas faltas, perdão pelos nossos pecados. Nós vamos então, meus queridos, silenciosamente ter alguns minutos de oração, ao passo que nós teremos um hino sendo tocado aqui. Quando esse hino então terminar, nós teremos uma oração de confissão de pecados. Oremos silenciosamente por esse tempo.
Senhor, nós, nesse momento de contrição, nos lembramos das palavras do rei Davi, quando diante do seu pecado, ele diz: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E nós, ó Pai, mais uma vez, olhando para a cruz de Cristo, queremos suplicar o teu perdão. Nós pecamos, ó Deus, por atos, por palavras, pensamentos, e muitas vezes por omissão, em não fazer o que o Senhor nos ordena na tua palavra. Mas nos ajuda, Pai querido, a lutar sempre contra o pecado, a entender que ser cristão é renegar a Deus aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que não é para a tua glória, e confessar a Deus que a nossa vida tem um propósito, não o propósito de nos agradar, mas o propósito de gloriar o teu nome. Por isso, Senhor, nós queremos pedir perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, para que o pecado jamais seja em nós algo corriqueiro ou sem valor, mas que sempre possamos olhar para ele, ó Deus, com arrependimento, entendendo que o Senhor já nos lavou, já nos transformou, mas ainda, ó Deus, sujamos os nossos pés nessa terra. Por isso, ó Pai, nós suplicamos que lava o nosso coração, para que a cada dia possamos crescer em santidade, cada dia possamos crescer no teu amor e entender que nós estamos neste mundo para a glória do teu nome. Obrigado pelo sacrifício de Cristo que nos traz a paz, pelo sacrifício do Senhor que nos traz a reconciliação com Deus e nos faz enxergar verdades espirituais através da sua revelação, da tua palavra. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos. Obrigado pela mesa do Senhor, do qual nós vamos partilhar logo mais. Que seja um memorial de bênção para as nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Que nos trouxe a salvação. Isaías 53 é o primeiro cântico. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se vai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O filho do amor se entregou em nosso lugar. Mais rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se vai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que
e nos fazer viver. Amém. E o segundo cântico dessa noite, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou. E como um filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu um nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou como filho e como filho até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu um nome que é sobre todo o nome nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Esse é o nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Seu nome é maravilhoso.
forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Amém. Baixe a sua cabeça, vamos fazer uma oração de louvor. Grande Deus, rendemos graças e glórias ao Teu nome, ó Deus, porque de modo assombroso e de modo único o Senhor tem cuidado de nós, de modo, ó Deus, impensável, o Senhor tem nos livrado no meio dessa pandemia, no meio dessa época tão difícil que nós estamos enfrentando, não só como país, mas como raça humana, ó Deus, como seres humanos. Nós não sabemos muito qual é a cura, nós não sabemos muito em qual grau está a solução para esse problema, Deus, mas nós como cristãos temos a certeza que o nosso refúgio está no Senhor, ó Deus, que o nosso refúgio está no nome de Jesus, ó Deus, que é conselheiro, que é Pai da eternidade, que é o príncipe da paz, ó Deus, que é quem acalma os nossos corações e nos motiva, ó Deus, a enfrentar as nossas semanas, as nossas lutas, as nossas batalhas, ó Deus. Rendemos glórias ao Teu nome, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem permitido que a Tua igreja se reúna para louvar o Teu nome, mesmo que de forma reduzida, ó Deus, e também mesmo que pela internet, mas nós conseguimos ouvir a Tua palavra, nós conseguimos cantar ao Senhor, e nós conseguimos, ó Deus, à medida que vamos aprendendo a louvar melhor ao Senhor, a santificar-nos, Pai, melhor para estarmos contigo quando o Senhor vier nos buscar. Nos prepare, Pai, para essa mensagem, nos prepare para ouvir a Tua voz, ó Deus, abra os nossos corações e que possamos sempre lembrar do Teu sacrifício, ó Deus, como a redenção da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, hoje eu retomo então a nossa série de mensagens sobre os chamados cânticos de romagem. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá no Salmo 129, que será então a base da nossa mensagem desta noite. Salmo 129. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavaram os aradores, neles abriam longos sulgos. Mas o Senhor é justo, cortou a corda dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos o abençoamos em nome do Senhor. Vamos, meus irmãos, mais uma vez, abaixar a nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós queremos suplicar a Tua bênção nesse momento para a mensagem. Porque, ó Deus, a despeito daquele que fala e das suas dificuldades, o Senhor é grande e o Teu Espírito Santo habita nos nossos corações. Então, ó Deus, que essa mensagem possa ser descortinada dos nossos olhos ao nosso coração. Porque talvez intelectualmente nós possamos entender a Tua palavra, mas precisamos do Teu Espírito para que não sejam apenas ensinos,
mas que se encontrem morada em nosso coração. E possamos então, ó Deus, viver segundo a Tua palavra nos diz. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há muito tempo eu li uma história que se passava lá em cerca de 1710. De um grande rei da Prússia chamado Frederico o Grande. Diz determinado momento de sua história em que ele estava junto com os seus soldados e se encontrava lá um dos seus soldados mais antigos, um homem já com idade avançada que participava de muitas guerras. E durante essa conversa em que esse rei estava tendo com os seus soldados, ele começou a blasfemar o nome de Cristo. Ele se achava maior ou melhor do que Cristo, talvez numa ideia de ser ateu, de não se importar com ele, porque era um rei, e para ele ninguém era mais poderoso do que ele mesmo. Mas aquele já senhor, general das suas guerras, se levanta e diz para ele: meu senhor, você sabe que eu nunca temi a morte. Lutei e venci quase 40 batalhas pelo Senhor. Sou um homem velho e em breve eu vou partir para a presença daquele que é o maior que você, o poderoso Deus, que me salvou do meu pecado, o Senhor Jesus Cristo, contra o qual o Senhor está blasfemando. Eu o saúdo, meu Senhor, como um velho homem, como um velho general. E aquele rei, depois de ouvir as palavras do seu general já idoso, olhou para ele com uma voz trêmula e disse: general, em nome de todos aqui eu quero te pedir perdão. Meus irmãos, que atitude de coragem. Afinal de contas, de certa forma, o rei podia tirar a vida dele em qualquer momento. E um que o rei falava, principalmente nesses idos lá do século XVIII, onde o rei tinha o poder da vida e da morte. Falar qualquer coisa que fosse contra o rei, iria certamente provocar em você a ira do rei contra você. Mas esse homem teve coragem. E eu acho que a coragem dele, talvez numa leitura minha dessa história, advenha de um passado que ele teve de angústias e de vitórias. Isso então, meus queridos, me leva a pensar neste salmo. E este salmo nos remete a um passado difícil e complicado que Israel teve. No entanto, que dava coragem para o presente e para o futuro. Por isso, nessa noite, eu queria falar sobre lutas do passado e confianças do presente. É o que esse texto nos fala. Repare bem, quando o salmo inicia, nos versos de 1 a 3, ele conta aqui como ele sofreu. E o salmista fala daquele grande sofrimento. E ele usa aqui uma figura de linguagem muito usado aqui entre os hebreus, de personificar, ou seja, de colocar toda a nação falando em nome de uma pessoa. Aqui, pense você, não é uma pessoa falando, mas é o povo de Deus, é Israel falando como nós sofremos. E se você prestou bem atenção na leitura, você vai ver que essa palavra se angustiaram, ela se repete nesses poucos versos, dando a ideia de que foi um grande sofrimento. Ou seja, não algo que eu passei, um bullying talvez, mas algo que deixou marcas profundas na nação de Israel. E ele diz: esse sofrimento me era constante. Quando ele fala desde cedo, não era algo corriqueiro, em que acontecia uma vez e nunca mais, mas era um sofrimento constante. E se você olhar panoramicamente para todo o Antigo Testamento, você vai ver o quanto o povo de Deus, muitas e muitas vezes, sofreu angústias. Em alguns momentos, talvez pela repreensão do Senhor. Em alguns momentos, talvez para que eles pudessem entender que eles dependiam do Senhor. Mas uma verdade é, eles sofreram muito. E isso desde cedo. E é o que fala: me angustiaram desde a minha mocidade. Ou seja, o sofrimento de Israel, o sofrimento do povo de Deus, não era algo novo, mas era algo que já vinha de toda a sua história.
E para ilustrar essa ideia do sofrimento do povo, ele usa uma expressão, quando ele diz: sobre o meu dorso lavraram os aradores, neles abriram longos sulcos. Meus irmãos, eu não sou um homem do campo, embora tenha estido lá algumas vezes, mas essa figura de linguagem é de certa forma conhecida por nós. Arar a terra é fazer uma espécie de um grande buraco nela, em que você colocava uma agulha muito grande, um aguilhão na terra, e então os animais iam empurrando à frente e você abria então grandes valetas, aqui o texto chama aqui de sulcos, que tinham a ideia de ajudar na plantação. E é esse tipo de sofrimento que ele atribui quando ele diz: olha, sobre os meus lombos, o meu dorso, sobre as minhas costas, lavaram sulcos, ou seja, abriram fendas, feridas foram abertas. E essa figura, para nós até brutal, é como ele então ilustra o sofrimento e a angústia que ele passou. Meus irmãos, olhando para a história do povo de Deus, você vai perceber que angústias não faltaram. Pense, por exemplo, lá no Egito. Eles ficaram anos e anos sendo escravos, anos e anos sendo torturados, chicoteados, tendo que trabalhar à força, até que Moisés se levanta e tira o povo de lá. Talvez essa possa ter sido o contexto desse salmo, a gente não sabe. Ou talvez quando eles entraram na terra prometida e tiveram que brigar com os jebuseus, amonitas e tantos outros, e muitas vezes sofreram angústias e sofrimentos pelo que estava acontecendo. Talvez então nós pensemos nos 70 anos em que o reino do sul, Israel, na verdade Judá, foi levado para a Babilônia, e lá eles choravam, eles pranteavam. E um dos salmos diz que em determinado momento eles não tinham sequer alegria de cantar. Talvez possa ser essa uma das vezes, porque lá na Babilônia eles tiveram tudo que era seu roubado, tiveram as suas posses tiradas, a sua terra ficou longe, e agora eles vão para uma outra terra como escravos. Sem dúvida, angústias e sofrimentos não faltaram durante a caminhada do povo de Israel. E de certa forma, é o que ilustra esse salmo. Porque você sabe o que é um cântico de romagem? Era um cântico entoado enquanto o povo que não era de Jerusalém ia até Jerusalém para uma das 3 grandes festas. Isso ilustra um pouco do que é a nossa vida nesse lugar. Porque nós não somos daqui. Nós estamos peregrinando rumo à nossa pátria celestial. E é de lá que nós esperamos. Só que, meus irmãos, enquanto nós não chegamos lá, nós temos que peregrinar nesse mundo que nós estamos. Orar pela paz dele. Mas não é poucas as vezes em que eu e vocês sofremos aqui pelo pecado. Sofremos pela angústia que nos bate à porta muitas vezes. Nesse exato momento em que muitos dos nossos queridos não podem estar aqui na igreja por conta de uma pandemia, algo nunca visto no nosso tempo. Sofrimentos como esse. E é o que a igreja tem recebido desde a sua concepção. Israel, a igreja do Antigo Testamento, sofreu, mas não pense que foi só Israel. A igreja do Novo Testamento, desde os primeiros séculos, sofreu também. Foi perseguida lá no primeiro século, muitas vezes foi levada ao Coliseu Romano, muitos dos nossos irmãos morreram lá, com suas famílias. Foram perseguidas na Idade Média, foram perseguidos durante a Reforma. Homens piedosos morreram pelo nome do Senhor. Mas nós não temos mais isso hoje, não é verdade? Engano nosso. Se você já ouviu falar da missão Portas Abertas, você vai entender como a igreja é perseguida e como o cristianismo é a religião mais perseguida hoje. Talvez a gente não perceba isso porque todo mundo hoje pode vir aqui à igreja, pode estar aqui, trouxe a sua Bíblia, nem um policial te barrou, mas lembre-se que em regimes hoje islâmicos e comunistas é impossível, é proibido ir à igreja.
meus queridos, e essa perseguição, não pense você que acabou lá, mas ela ainda está nos nossos dias. E a palavra nos alerta de que essa perseguição será ainda pior nos últimos dias. Portanto, o evangelho que nós pregamos não é o evangelho do venha para Cristo e ganhe tudo. Venha para Cristo e tenha o do bom e do melhor. Mas o evangelho que nós pregamos é daquele que quer ser imitador de Cristo. E Cristo disse que aqueles que querem servir a Ele serão o quê? Perseguidos. Por quê? Porque o nosso mestre assim foi. Então esses primeiros versos do Salmo mostram o sofrimento que aguarda o povo de Deus. Mas eles falam de um sofrimento passado. Porque no verso 4 agora, ele diz, olha, mas tudo isso nós aguentamos, sabe por quê? Sabe por que essas angústias passaram na nossa vida? Sabe por que essas coisas aconteceram? E o verso 4 ele responde isso dizendo, mas o Senhor é justo e cortou as cordas dos ímpios. Fazendo menção àquela ilustração usada de sofrimento, onde os lavradores estavam arando sobre as suas costas, e agora ele diz que o Senhor cortou, ou seja, eles não estão mais lavrando nas suas costas, porque o Senhor é justo, porque o Senhor está conosco, porque em todos os momentos da nossa vida, eu e você podemos contar com o Senhor, pois as tentativas dos ímpios foram sem sucesso, e assim foi, meus queridos. Durante vários momentos da história, em diferentes épocas, a igreja cristã sofreu perseguições. Mas você já parou para pensar que o Império Romano acabou, mas a igreja continua? A perseguição da Reforma, de certa forma, terminou naquele momento, e a igreja continua. Porque as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. E essa é a esperança, meus irmãos, que nós temos. De entender que no meio de tantas dificuldades que o mundo nos coloca, e de uma caminhada difícil e complicada, o Senhor está conosco. Deus liberta o seu povo do sofrimento. Afinal de contas, Deus é justo. Deus é justo porque Ele odeia a maldade, Ele odeia a crueldade, e justo porque Ele é fiel ao que Ele nos prometeu. E Ele disse que as portas do inferno jamais prevaleceriam sobre a igreja do Senhor. Meus irmãos, essa é a esperança que nós temos que nos lembrar. Um hino muito conhecido nosso diz: quantas bênçãos, dizem quantas são, recebidas da divina mão. É bem verdade que quando os problemas batem à nossa porta, quando a dificuldade, o luto, a fome, a escassez e coisas como essa batem à nossa porta, nós pensamos, olha, Deus não olha para mim. Nós pensamos, olha, Deus não está mais comigo. Nós pensamos, olha, Deus de fato não me ama. E nós pecamos porque nós não entendemos as promessas do Senhor. E quando olhamos o que Deus fez até agora, nós vemos o quanto a mão de Deus operou nas nossas vidas. O quanto Deus esteve conosco em todos os momentos de nossa vida. Por isso que agora, nessa última parte do Salmo, ele faz o que nós chamamos de oração imprecatória. A ideia de pedir a condenação aos seus inimigos. Ou seja, ele agora se enche de coragem e fala, eu preciso disso, Senhor. E agora nos últimos versos, nos versos 6, 7, 8, ele diz, sejam como erva dos telhados que secam antes de florescer, com a qual não se enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. O que o autor está dizendo aqui agora é que justamente que esses homens sejam castigados. Aqueles que fizeram mal à igreja sejam castigados. Aqueles que perseguiram a igreja do Senhor sejam castigados. Embora nos pareça um tanto estranho pensar nisso, talvez pensar na ideia da morte dos nossos inimigos, mas essa oração, ela já foi feita em alguns momentos. Lembre-se do Salmo 55:15, quando diz, a morte os assalte, os vivos desçam a cova, para que a maldade nas suas moradas e no seu íntimo. No verso 58, no Salmo 58, verso 10 diz assim, alegrar-se aos justos, quando vir a vingança, banharão os pés no sangue do ímpio. E o Salmo 109,
E é mais forte ainda quando diz: fiquem órfãos os seus filhos, e viúva a sua esposa, andem errantes os seus filhos, e mendiguem e sejam expulsos das ruínas das suas casas. Quando ele diz: sejam envergonhados, repelidos todos os que aborrecem a Sião. E ele usa uma metáfora muito interessante, quando ele diz: olha, que sejam como a erva que nasce no telhado. É bem verdade que Israel, principalmente nesse momento na Palestina, nesse contexto maior talvez, era uma cidade por si só muito poeirenta. Então não era muito comum que os telhados fossem sempre cobertos de poeira. E de certa forma isso acontece também nos nossos telhados. E em algum momento nasce até alguma erva, até algum matinho nasce no telhado, mas o que acontece rapidamente? Não tem raiz e logo ele seca e morre. E é o que o salmista está falando aqui, que sejam assim os inimigos. Mas antes que você pense, como nós podemos orar assim pela morte de alguém? Eu queria que você pensasse que orar de forma imprecatória não é um pedido de vingança. Porque essa vingança, ou essa paga, melhor dizendo, não se dará pelas suas mãos, mas pelas mãos do Senhor. E antes de pedirmos isso, a Bíblia nos diz: nós temos que amar ao nosso inimigo e orar por ele. Você já parou para pensar que Deus pede uma coisa que é muito difícil? Que eu e você oremos por aqueles que nos perseguem. Sabe, aquele vizinho que frequentemente reclama de você sem razão, muitas vezes, ou aquela pessoa da sua escola que zomba de você porque você é cristão, ou aquela pessoa no teu trabalho que diz que ser cristão é ser alienado. A Bíblia não diz para você fazer justiça com as suas próprias mãos, mas ela diz para você orar por essas pessoas. E como cristão, esse é o nosso dever. Nós temos que ter coragem, meus irmãos, de como cristão colocar a nossa palavra, de nos necessariamente nos pronunciarmos diante das questões que o mundo nos cerca. Mas essa coragem só tem aqueles que passaram, assim como o Salmo diz, passaram por essas angústias. E lembrando então da história que eu contei no início, quando nós estamos com Cristo e passamos por várias situações ao lado dele, nós ganhamos força para enfrentar um futuro difícil e muitas vezes complicados. Eu quero concluir a minha mensagem pensando como a Igreja de Deus, redimida por Cristo, nós devemos aprender, meus queridos, essas lições. Apesar de muitas vezes ser difícil, e eu sei disso, são essas aplicações que nós devemos fazer à nossa vida. Porque o mundo nos nossos dias tem sido palco de uma oposição cada vez mais delicada, cada vez mais difícil e cada vez mais feroz em relação a Deus e a mensagem do seu Evangelho. Não é difícil notar o surgimento de várias situações que preocupam nós, que nos preocupam como cristãos. Leis que defendem a liberdade de pessoas, no entanto, vão tolhendo, vão cortando a liberdade dos cristãos. Fatos como aborto e tantas outras coisas que ferem o que nós acreditamos como palavra do Senhor. E diante disso, nós somos obrigados a assumir nossas posturas como cristãos que amam ao Senhor. Os dias, meus irmãos, não são fáceis. Nós precisamos lembrar do que Deus fez por nós no passado. Ele enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, nos salvou gratuitamente pela fé em Cristo Jesus, deu-nos uma família espiritual, uma pátria celestial e nos tem protegido dos perigos crescentes desse mundo. Nós temos que lembrar disso, porque isso nos dá coragem para enfrentar o nosso dia a dia. Amanhã, segunda-feira, possivelmente você vai ao seu trabalho e você vai ver pessoas que blasfemam da sua fé, ou pessoas que não entendem Cristo e muitas vezes falam mal de você. Mas esse é o momento de ser corajoso e de se lembrar do que Deus fez por você. E antes que você ore pela morte dos seus inimigos, lembre-se, ore por eles, para que Deus toque nos seus corações e eles se arrependam do mal.
que vem fazendo. Meus irmãos, que o Salmo 129 possa tocar fundo ao nosso coração e nos mostrar o caminho difícil, de muitas vezes de sofrimento, mas que todo aquele que vive o Evangelho de fato, entende e pratica, que possamos caminhar neste Evangelho. Amém? Eu quero convidar você ainda a abrir a sua Bíblia agora, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, dos versos 23 a 30, onde nós vamos então nos preparar para a comunhão do Senhor, para a mesa do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Meus irmãos, nosso Senhor, na noite em que foi entregue, na noite em que foi traído, nosso Senhor instituiu para o seu povo este sacramento, do qual nós chamamos Santa Ceia. E ele convida a todo o povo de Deus a participar dela. Todo aquele que foi batizado, todo aquele que fez a sua pública profissão de fé, todo aquele que está em comunhão com o seu Deus e com a sua igreja, deve participar nesse momento da mesa do Senhor. Portanto, meus queridos, o vinho e o pão que estão aqui propostos não são da igreja presbiteriana, mas são da igreja do Senhor Jesus Cristo. E todos aqueles que estão e que se acham sempre arrependidos pelos seus pecados, regenerados pelo Santo Espírito, estão convidados, convocados pelo nosso Supremo Pastor a participar. Todos aqueles, então, nesse momento, vão poder participar da mesa do Senhor. Eu quero fazer isso, lembrando das promessas do Senhor e orando para que nesse momento o vinho, que ainda é vinho, o pão que não deixa de ser o pão, mas nesse momento para nós simboliza o corpo e o sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos a salvação. Nesse momento nós nos lembramos do nosso Mestre e nos lembramos dos benefícios da morte de Cristo em favor do seu povo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela vinda do teu Filho a este mundo, para nos dar a paz, a adoção de filhos e a herança da vida eterna. Graças te damos pelo favor que nos confere, de nos fazer participantes do fruto da paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós pecadores e agora nos convida a nos assentarmos à sua mesa para comer o pão e para beber o vinho. A água viva a qual o Evangelho nos fala. Aceita nosso louvor pelo dom da vida eterna. Somos indignos, ó Deus, do teu favor. Indignos somos ainda de sermos feitos seus filhos e herdeiros da glória eterna. Mas pela morte de Jesus e pela obra do Espírito Santo nós estamos aqui. Pela tua graça fomos salvos. Portanto, esclarece o nosso entendimento. Aumenta, Senhor, a nossa fé, para que possamos compreender melhor o teu amor, que sem dúvida é muito maior e excede o nosso entendimento, e é motivo do nosso louvor. Atraídos, Senhor, por este amor, nós nos consagramos ao teu serviço e à tua glória, participando, segundo Jesus nos manda, da ceia do Senhor. Anunciamos então a sua morte como preço pelo qual fomos resgatados da perdição eterna. Dá-nos uma fé firme e uma disposição aos que convém, aqueles que assentam à sua mesa, a fim de que possamos cumprir
o preceito que o Senhor nos deu naquela noite que foi traído. Fazemos isso, Senhor, em memória de Cristo, para que seja aumentada a nossa fé, aumentada a nossa esperança e avivado o amor para com o Senhor e com todos aqueles que o amam. Consagra para o nosso sustento espiritual o pão e o vinho, que vão ser usados neste sacramento. E seja este culto aceitável por Ti, por amor dos merecimentos do nosso Senhor. Ouve-nos, ó Pai, nós te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, nós vamos distribuir o vinho e o pão. Convido o nosso irmão Diácono Lucas. Ele vai passar a mão de todos os irmãos. Eu vou pedir para que você segure com você um cálice e também o pão. Meus irmãos, na noite que foi traído, nosso Senhor tomou o pão nas mãos e disse: graças te damos, e partiu e deu aos seus discípulos. Neste momento, eu, como ministro ordenado da Igreja do Senhor, em seu nome, o pão foi distribuído. Portanto, coma do pão. Tomai e comei, isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois Jesus, tomando um cálice, disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue.
Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Aqueles que participaram do pão vão nesse momento também poder participar do vinho. Bebamos, meus irmãos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, cantaram um hino. Nós vamos louvar ao nosso Senhor com um hino chamado Mais Perto da Cruz. Hino de número 222 do nosso hinário. Portanto, ao som do piano, eu convido a todos os irmãos que fiquem de pé e vamos juntos, com alegria, louvar ao nosso Senhor. Vamos ainda ter a última oração? Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, por momentos tão especiais. De estar aqui na Tua casa, de estar aqui podendo celebrar a mesa do Senhor, de dar graças pela Tua infinita misericórdia, que desde o Teu Filho unigênito, o nosso mediador, o sacrifício suficiente por nossos pecados, o nosso sustento espiritual. Louvamos o Teu santo nome, porque nos dás uma fé viva, pelo qual nós somos participantes dos benefícios de Cristo na cruz. E também por Tua graça, pelo Teu Filho, Jesus Cristo, instituiu e ordenou, ó Deus, o sacramento da ceia, para reafirmar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Concede, ó nosso Deus, ó Salvador, pela Sua obra, pelo Teu divino Espírito Santo, que o sacramento que acabamos de celebrar, em memória do Senhor, sempre seja para nos fortalecer, para robustecer a nossa fé no Salvador e a nossa íntima comunhão com o Senhor. A Ti, Senhor, ao Filho e ao Espírito Santo, seja dado toda a honra, toda a glória e poder, desde agora e para
todo o sempre, Senhor. Amém. Recebais a bênção, meus irmãos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor único de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Poderia sentar, meus irmãos. Meus irmãos, nós encerramos o nosso culto desta noite e louvamos a Deus por cada um que está aqui presente hoje, pela vida dos nossos irmãos que puderam comparecer. E eu vejo aqui de cima alguns visitantes e por uma questão de isolamento social eu não posso abraçá-los, mas sintam-se abraçados. Sejam muito bem-vindos à igreja. Que Deus abençoe a vida de vocês, a família. Estão convidados sempre a voltarem várias e várias vezes. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela presença de cada um que está conosco hoje. Meus irmãos, eu quero só relembrar um pouco das nossas programações semanais, e elas já estão no nosso boletim, que agora ele é virtual, né, distribuído pelos grupos da nossa igreja, mas basicamente nós temos a nossa EBD, né, nossa Escola Bíblica Dominical, realizada de forma virtual ainda, então todos os domingos às 10 horas, virtualmente, pela nossa página no Facebook, então você pode curtir lá Nova Canaã, né, IP Nova Canaã, pelo Facebook, ou pelo YouTube, e você pode assistir então. Louvo a Deus também porque nós estamos transmitindo ao vivo o nosso culto para aqueles irmãos que não podem estar conosco, né? Louvamos a Deus por aqueles que estão conosco aqui online, né? E que Deus abençoe a vida de vocês também. Nas quartas-feiras nós temos uma live sobre os estudos que nós estamos fazendo. Nós acabamos de encerrar o estudo do Pai Nosso. Nós vamos começar uma nova série de estudos nessa próxima quarta-feira também. E nas quintas-feiras, os nossos pequenos grupos, que antes eram feitos nas casas dos nossos irmãos, também acontecem de forma virtual, né? Às 8 horas na quinta-feira, mas não via Facebook ou YouTube, mas via Google Meet, que é um aplicativo de conferência, tá bom? Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus ricamente os encha sempre de alegria e de bênçãos, leve o abraço do pastor às suas famílias que não estão aqui, e que possamos ter uma semana abençoada e debaixo da graça do nosso Deus. Nesse momento, por uma questão aí de protocolo, eu passo a palavra aqui aos diáconos que vão organizar a nossa saída, tá bom? Para que a gente possa então cumprir aí o que a nossa legislação determina. Os irmãos têm a palavra. Boa noite, irmãos. Muita alegria que a Junta Diaconal vem aqui à frente. Primeiramente, agradecer aos visitantes, né? Vocês voltem mais vezes, tá? Que Deus abençoe a semana de vocês também. Aos demais irmãos, eu peço que os irmãos tenham um pouco mais de consideração com nossos horários, tá? A gente tem tido um pouco de dificuldade na questão dos lugares. Como os irmãos sabem, a gente tem limitações de lugares, limitação de quantidade de pessoas aqui dentro. Então, quanto mais cedo os irmãos chegarem, fica melhor para a gente poder determinar os lugares, para não ter que ficar movimentando durante o culto, tá bom? Os irmãos que já sabem, né, do nosso horário, que é às 19, vamos tomar um pouco mais de cuidado, um pouco mais de precaução com essa questão, tá bom? A nossa saída vai ser feita dos últimos bancos para os da frente, tá bom? Então vai ter diáconos lá na porta, vão estar coordenando os irmãos na saída, tá bom? A gente pede também para aqueles irmãos